Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Hoje estamos no nosso episódio 44, na nossa quinta temporada aí, na qual nós estamos repensando diferentes temáticas para dar as nossas ideias de segunda categoria, como sempre. Então, eu sou o Felipe Rezende, host aqui do Ideias de Segunda, e lembrando que a gente está aí em todas as redes sociais agora, também no Instagram para você falar com a gente. Você pode comentar aqui no Spotify agora que tem os comentários. Estamos em vídeo no Spotify, inclusive, no YouTube também, para então interagir conosco e estar participando aqui como convidado. E os convidados de hoje, nós vamos começar então ali com o Gustavo Saraiva, que ele inclusive interagiu ali conosco, votou na nossa última enquete, escolhendo o tema de hoje. Então, o Gustavo aí é um dos operadores de jogos do Internacional. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Fala, Felipe. Fala, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo aí, falar uma paixão nacional, que eu acho que é futebol, estádio. Estamos sempre aí, acho que vai ser um baita papo. Coisa boa. E para completar, então, aí a dupla Grenal, Gustavo é, então, o representante colorado, trouxemos também uma representante gremista, a Caroline Ditzi, criadora de conteúdo aí do Grêmio. Seja muito bem-vindo, Carol. Obrigada pelo convite. Bom dia, Felipe, Gustavo. Acho que vai ser bem legal a gente falar sobre a segunda casa de todo brasileiro, né? O estádio de futebol, com certeza, é a nossa segunda casa. Isso aí. Então, revelando o nosso repensar de hoje no episódio 44 do Ideias, nós vamos repensar os estádios de futebol. Lembrando que ali os estádios de futebol a gente vai incluir desde torcida, futebol, enfim, a gente já teve outros episódios aí no qual a gente comentou desde como acabar com a violência no futebol, ou até já refletimos o que poderia ter na assinatura de futebol lá na primeira temporada, no qual a gente falou sobre as assinaturas de diferentes produtos, enfim, assinaturas mensais, e isso incluiria ali de sócio torcedor e o quanto poderia ser repensado, trazer coisas novas, enfim. E hoje a gente vai pensar, então, nos estádios em si. E para começar, então, a contextualizar um pouquinho esse tema, eu vou citar desde o contexto mais atual, assim, digamos, que foi ali da última sexta-feira que no estádio do Corinthians recebeu pela primeira vez na América do Sul um jogo da NFL. Então, é um evento muito marcante. É a primeira vez também que a Liga teve um jogo numa sexta-feira, então abriu uma exceção, assim, não sei o quanto isso para o norte-americano é também uma grande coisa ou não, assim, de ter um jogo na sexta. A gente aqui no Brasileirão, pelo menos, começou a ter jogo segunda-feira, no domingo, às 11, e não necessariamente a gente ficou espantado, assim, ou se incomodou, talvez, assim, mas já foi aceitado, assim, ninguém reclama disso, digamos assim. Então, o fato de ter uma utilidade nova para um estádio do Corinthians que recebe jogos de futebol e de repente recebe um evento de jogo de futebol americano que atrai turismo, que atrai os olhares para cá. Então, teve até o lance do LeBron James comentando, falando mal do gramado, mas é o LeBron James citando do Brasil, do Corinthians, enfim, é uma propaganda. Também vai ter os seus benefícios, digamos. Aí até a torcida do Corinthians invadiu o Instagram dele aí para o Brasil sempre invade os Instagrams, mas falando do Corinthians, enfim, mas é um contexto interessante para a gente começar falando assim de trazer um evento novo, assim, e ligado ao esporte, né? Não, com certeza. Acho que é um ponto, né, dessas questões das novas arenas que são arenas multiusos, né? Então, acho que um estádio também que eu vejo que faz muito isso é o do Miami Dolphins também, lá em Miami. Eles recebem torneio de tênis, futebol americano, futebol. Em volta do estádio tem um circuito de Fórmula 1, né, agora, então é uma arena multiuso, né? Como a gente tinha comentado, eu ainda sou um pouco saudosista, assim, com estádios, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais arenas e menos estádios. Por um lado é legal, né? Tem esses eventos, dá essa possibilidade de trazer novos eventos. Então, se eu não me engano, até a Arena e o Beira-Rio aqui foram vistoriados pela NFL e não cumpriram, né, todos os requisitos para ter o jogo. Por esse lado é muito legal, né? A gente tem uma nova possibilidade, mas eu acho também que a gente tem perdido um pouquinho da identidade visual, assim, dos estádios, aquela coisa tradicional, assim. Então, acho que tem seus benefícios, mas tem seu lado, né, que a gente perde um pouquinho dessa identidade. E eu acho que o torcedor não é muito fã de que tem outros tipos de eventos, né? Eu, pelo menos, porque eu vejo ali da torcida do Grêmio, o pessoal não é muito fã assim, até quando vai ter show, alguma coisa, lá vão estragar o gramado de novo e não sei o quê, que já é difícil.
eu vejo que tem um pouquinho, assim, né, de dificuldade da torcida aceitar isso. Mas foi muito legal trazer esse evento para cá. Tirou, assim, o mundo inteiro estava assistindo, né? Inclusive quem não é fã, porque daí assiste os shows do intervalo, né? Querem acompanhar ali, acompanharam a Anitta, a Luísa Sonza, enfim. E eu acho que foi legal, foi muito tri, assim, passou. Eu nem sabia que ia ser no Brasil, e daí um amigo meu que é super fã, assim, falou: Cara, é aqui e tal. Eu não consegui ingresso. Eu disse: Sério, nunca, né? Nunca teve aqui. Eu achei bem bacana, mas não ia gostar que tivesse na arena, não. É que daí o fator arena entra o lance do gramado, que já é um problema ali, que com o lance do Grêmio já nos acompanha, digo nós que eu também sou gremista ali, mas na hora já me veio o lance, não, mas da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo no Brasil teve jogo do Beira-Rio, e aí a torcida do Inter fala, não, o nosso estádio teve jogo da Copa do Mundo, então tem um lance também de se a gente anular que nem aquelas sentenças sabe, de física, ia fazer, tipo, considere a gravidade 10 e anula todo o resto. Então, se a gente anular aqui o gramado, tem esse fator também do orgulho, tipo, a galera do Corinthians com certeza tá lá, tipo, o jogo foi na Arena Corinthians, enfim, sabe? Então, até nisso, ou não sei se é só um fator mais da dupla Grenal, que tudo é grenalizado e tudo é um fator de, tipo, eu consegui, vocês não, enfim. E aí também é interessante do lance dos shows, né? Aí, por exemplo, nesse final de semana teve um show único em São Paulo do The Weeknd. Não sei se vocês chegaram a ver, uma estrutura surreal, assim, loucura. Também foi feito num estádio. Aí vai ter um show do Travis Scott também internacional, um troço que não é qualquer show, também em estádio. Aí ano passado a gente teve os da Taylor Swift, que até teve. E engraçado, foi muito engraçado a fusão, digamos assim, a interferência desses cenários, porque é um show, e aí teve o lance das miçangas, e do nada o Abel Ferreira falando sobre as miçangas do Taylor Swift, um jogo, e reclamando, e o quanto essa mistura de cenários ali também é engraçado ali, mas o quanto esses clubes estão aproveitando ali, porque tem desde a renda, mas também o quanto isso e era para ser, acredito que não necessariamente acaba dando, mas talvez se fizer mais show, talvez o ingresso fique mais barato, porque aí eu vou ter menos custo, enfim, podia então ter uma relação mais pró-torcedor, para o torcedor não ficar bravo, tá, teve o show, estragou um pouquinho o gramado da arena, mas, ó, esse final de semana vai estar 20% mais barato o ingresso, sabe, esse mês. Dava para, aí já com uma ideia aqui, só que surgiu rapidinho, que nem bandeira que tem na conta de luz, então podia ter a bandeira, ó, a bandeira azul, bandeira amarela desse mês, os ingressos estão tantos por cento mais barato, porque a gente conseguiu fazer tantos eventos a mais, sabe? Para compensar. Um ponto que eu acho que ainda não está pronto, né? Mas eu acho que vai linkar muito bem com isso é o Pacaembu, né? O Pacaembu está sendo reformado, né? Foi comprado lá os name rights pelo Mercado Livre, estão reformando tudo numa parceria lá, público-privada. E eu acho que a ideia deles é muito interessante, porque o Pacaembu sempre foi né, ele tinha um espaço público ali com piscinas, tudo, e assim, eles não querem perder isso. Colocaram, né, atrás do campo ali onde era eles chamavam o tobogã, né? Agora tem acho que é tipo um escritório ali com um monte de coisa junto, hotel, sabe? Então, ele pode receber shows, mas ele recebe durante o dia também, né? Então é um multiuso um pouco diferente, assim, que eu achei bem legal mesmo. Eu vi que muita gente criticou, mas eu acho que é o caminho, assim, para tu ter uma coisa revitalizada, né, e imortalizada ali também, que é o Pacaembu. Ele manteve o seu formato original, né, eles não mexeram nisso. Então vai ser um estádio multiuso ali, mas um multiuso diferente, né, não é que nem um show, assim, que tem que parar o estádio, tem que prejudicar o gramado, tudo isso. Mas as pessoas vão poder chegar lá, usar a piscina, usar os restaurantes que vão ter lá. Então achei uma proposta bem legal ali. Não está pronto ainda, né, mas tomara que quando esteja pronto, seja bem legal, assim, para ter esse multiuso no dia a dia também, né? Não só em eventos, assim, mas para a população no geral. É isso do Pacaembu, eu até anotei aqui do lance do museu, né? Então, do museu além, porque no caso, acredito que o Inter tem, o Grêmio também, mas é um museu do time em si, ali, um museu além do time, o que fosse Corinthians, enfim, que usava mais, mas o fato de ser um museu do futebol, coisas do tipo, e que também é interessante estar por ali. Eu até estive em São Paulo, agora há pouco, que estava tendo a Feira do Livro, e era no Pacaembu, ali fora, assim, também utilizando o espaço.
E aí tu tá ali, querendo ou não, tá vendo o Pacaembu, óbvio, não tem como não ver, e foram usadas salas ali do próprio Pacaembu. São misturas de cenários que também acaba fazendo uma propaganda pro esporte, pro futebol, enfim, e atraindo os olhares, né? Sim, exatamente. E acho que até essa questão da NFL claro, né, prejudica o gramado ali, mas eu acho que é muito importante a gente absorver, assim, toda a estrutura deles, toda a operação deles, porque, pô, os caras trazem toda a operação dos Estados Unidos, montam aqui, e tu liga a TV, assim, parece que tu tá vendo um jogo nos Estados Unidos, sabe? Então, foi assim que a Premier League cresceu muito, né, aprendendo muito com a NFL. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso aí também e tentar trazer o máximo que eles têm, né, para nós. Embora eu ainda seja um pouco, né, receoso com essa questão dos novos estádios, assim, tu olha alguns estádios lá, nem parece mais um estádio, parece um shopping, assim, então, mas eu acho que tem muito a aprender com eles ali, mas acho que essa parte de estádios multiusos, assim, acho que vai ser cada vez mais presente, né? Quando teve o projeto da Arena, antes de 2012, antes dela inaugurar, tinha até isso aí, de que ia ter um shopping lá dentro, enfim, acabou não sendo assim. Mas eu acho que realmente, concordo contigo, acho que elitizou demais, né? A coisa, assim, o estádio está perdendo muita característica de estádio mesmo, aquela coisa mais raiz, está virando um negócio meio gourmet demais, né? E isso a gente pode ver até do lance do valor dos ingressos, né? E aí eu até trouxe um dado aqui do ticket médio do Brasileirão de 2023, que foi de R$ 49,12. E aí até o Grêmio, inclusive, era o terceiro ticket médio mais caro, de R$ 69,21. E o do quanto isso também, desde traz um público diferente para o estádio, mas também muitas vezes acaba tu tendo que lidar com o custo de oportunidade ali, porque talvez eu não vá num jogo menos importante, porque eu quero guardar então esses R$ 50 ou esses R$ 69 para o jogo mais importante. E aí tu for olhar, tem muito menos gente nos estádios, quando tu poderia botar ali os 40 mil por jogo, enfim, não só pelo valor mais acessível, e é de interesse do clube também, que tem os 40 mil ali para mais, mas também por outras ideias que a gente vai pensar de como criar um espetáculo à parte, assim, além do jogo, que eu acredito que é muito interessante, que dá para trazer muito de referência dos Estados Unidos, né? Que é o lance ali do Gustavo falou da logística e da operação, trazendo um pouco da área dele, mas se a gente for olhar também do lance desde o mascote, desde o telão, a interação com o telão, então tem interação desde a câmera do beijo, desde o famoso que está presente, desde quem. Tem uma muito legal que é do rock, eu acho que eles fazem, que é quem eles mostram um famoso, ou até às vezes é um desenho, enfim, um personagem, e aí dá a expectativa e eles filmam alguém que é parecido com aquilo, e todo mundo grita, enfim, engraçado. Ou da câmera de virar, aí mostra alguém, a pessoa tem que virar o que está tomando, enfim, umas coisas que às vezes interage ali tudo e faz uma diferença para daqui a pouco não que tu vá para o jogo só por isso, mas daqui a pouco uma criança tá ali, deu risada disso e aquilo fez inconscientemente ela gostar de futebol e ir mais, ou se apaixonar. E essa questão dos ingressos, assim, eu acho que quase ninguém, pelo menos, vai sozinho para o estádio, né? As pessoas vão com um amigo, com família, e acaba ficando muito pesado, né? Eu encontrei um seguidor meu, que ele sempre leva a filha dele, e ele tava falando assim, para mim e para ela, não gasto menos de R$ 200 no jogo, porque compra os ingressos, daí criança quer comer pipoca, quer comer não sei, acaba ficando muito caro. E, inclusive, isso, né? A alimentação dentro do estádio, ela tá muito cara, ela tá absurda, assim. Pelo menos eu não sei como é que tá funcionando no Beira-Rio, mas na arena, tipo, é R$ 30 um hambúrguer, 30, é tudo muito caro, assim. Tu vai comendo uma coisinha e outra, gastou horrores já, né? Fora a bebida também, que também vamos falar depois, né? Sobre bebida alcoólica. Não, e umas comidas ruins, né? Vamos, pelo menos da arena ali. Esse tempo eu consegui o ingresso, fui de camarote, era no. Eu não lembro, mas foi agora há pouco, e aí, tipo, uns lanches, tá? Vou olhar ali, que pão e uma salsicha só, assim, e sei lá, R$ 30. R$ 30, nos camarotes ali, né? E No bar do camarote, caríssimo, assim, nada demais. A pipoca, cara, né? Porque eu queria comprar o balde do Soares na época.
Aí era R$ 35, porque vinha um balde, mas é pipoca, entendeu? Pipoca com balde de plástico. É muito caro. Eu vou até falar, eu já provei o cachorro-quente dos dois estádios e o da Arena é realmente muito ruim. Eu já comi o da Arena lá, não sei se... não vou nem falar a marca, deixa quieto, mas o da Arena é muito ruim. O do Beira-Rio é o mais conhecido aí de Porto Alegre, ele fica perto de um colégio ali, mas eu acho bem bom. Mas eu acho que a questão do preço ali entra muito que o aluguel é muito caro, né? Então essas empresas que... Os restaurantes que oferecem alimentos ali, eles têm que pagar um aluguel e aí eles têm mais o ônus de só abrir em dia de jogo, né? Então acho que é um ponto a se explorar disso que a gente falou, né? Tipo do Pacaembu, por exemplo, que fica aberto todo dia, né? Eu sei que tem alguns restaurantes ali em volta do Beira-Rio que eles ficam abertos durante o dia para almoçar e tal, mas os restaurantes que são internos, daí eles só abrem em dia de jogo, né? Então acho que daí entra um pouco dessa questão do preço ali. Mas aí entra essa parte da arena multiuso, assim, né? Então, o cara poder oferecer a comida dele todo dia ali, mas de fato, o cachorro da arena é ruim mesmo. Eu lembro que teve um que eu não consegui nem terminar de comer lá, não, chega, aqui não dá. Na arena agora, no momento, não tem nada, tá? A gente voltou assim, sem... a arena foi muito prejudicada, a energia elétrica dela, né? Os geradores próprios da arena, eles estragaram todos na enchente e tá sem nada de eletricidade. Então tá operando com geradores que estão sendo alugados. Então, ali a parte dos restaurantes, dos bares, nada está funcionando. Eles estão dizendo para a torcida trazer de casa produtos industrializados fechados, né? É o que dá para levar. Aí, tipo assim, os vendedores ambulantes vendendo pipoca e coisa, mas os bares estão todos fechados, tanto na esplanada quanto dentro do estádio. E isso é bem triste também, por pior que seja a comida e por mais cara que seja, não ter nem isso nesse momento é bem triste, né? A gente foi muito, muito, muito afetado com essas enchentes, infelizmente. E o lance da comida também tá ligado ali à experiência, né? Porque acho que é muito o lance da experiência, e às vezes é um ritual que tá ligado ali de pai para filho, de mãe para filha, mãe para filho, enfim, lembro que vai ser uma lembrança, talvez, tipo, eu lembro do meu pai me levava, um jogo meu tio, ou pode ser uma conexão, um primo, algum parente que traz alguém que traz isso pro ente menor ali, digamos. Eu tenho pelo menos com meus tios isso. E às vezes o lance do picolé, o lance a comida faz essa conexão, porque tu levou a criança, tá agradando ela, e trazendo também referência aos Estados Unidos, do que tu vê dos vídeos também, é tipo, aí entra aquelas comidas mirabolantes dos Estados Unidos, mas tipo, os caras comendo um monte de coisa, tudo, e o quanto também, tá ligado, no jogo, porque lá tem o cachorro-quente X que não tem em nenhum outro lugar, sei lá, sabe? E aí, puxando um pouquinho o link, que eu queria comentar também sobre o lance do turismo. E aí, o quanto esses fatores específicos, e aí entra muito do que o Gustavo estava falando ali, de hoje as arenas, os estádios estarem muito padronizados e não terem uma identidade, o quanto essas identidades também atraem, desde os torcedores usuais, mas o turismo de torcedores diferentes, ou até de alguém que nem gosta de futebol, mas eu vou para a Argentina, eu toparia ir na Bombonera acompanhar outra pessoa, enfim, mas porque, vou ver a Bombonera, é uma experiência, mesmo que eu não goste de futebol, dá um check ali de vida, fui num jogo na Bombonera. E o quanto isso é importante. Aí, sei lá, do Grêmio teria o lance da Avalanche, que a gente já não tem mais, mas seria um fator, tipo, quando tem gol, os caras descem tudo, olha que interessante. E aí isso também me vem de falar dos clássicos, do quanto um Grenal da vida poderia ser explorado de turismo e os clubes monetizarem com isso, por que não? E não estaria errado nisso, mas vai ver um dos maiores clássicos do mundo, por que não vender o maior clássico do mundo, 400 e Vral, vai ter show, não sei, no intervalo, vai ter, não sei, coisas assim, esses fatores de identidade que poderiam atrair um turismo, e aí talvez, então, se não tem os 40 mil por jogo, porque tá caro, talvez então tu compense isso com o turismo. Mesmo que às vezes, e aí entra outros pontos, né? Do lance, vai estar a torcida mais parada, enfim, que aí tem muito disso quando, sei lá, o Flamengo joga fora, assim, joga em Brasília, coisas do tipo, e aí tem os vídeos mostrando a galera meio quieta, mas aí são outros pontos, assim, pra gente pensar também, mas aquelas pessoas estão ali aproveitando o jogo, estão usufruindo, né?
Eu acho que essa parte dos estádios, assim, acho que tem um exemplo para mim que é muito bom aqui, que é o estádio do River, né, o Monumental. O River reformou o estádio, aumentou a capacidade e não perdeu a sua identidade, assim, sabe? Então, hoje, se não me engano, é o maior estádio da América do Sul aqui. É um estádio colossal, assim, colossal. Então, acho que essa parte do turismo é muito isso. Tipo, eu já fiquei pensando, né? Pô, será que daqui a pouco o Boca não vai reformar a Bomboneira? Eu vi que tinha um plano de fazer uma Bomboneira nova e eu ainda não conheci, ainda não fui, sabe? Então, vou me agilizar para conhecer logo aquela Bomboneira original. E aí, então, acho que entra até quem tinha comentado o Camp Nou do Barcelona lá, que ainda não está pronto, mas para mim acabaram com a identidade do estádio lá, sabe? Hoje em dia tu pode olhar, vai ser que nem o estádio do Atlético de Madrid, que vai ser que nem um outro estádio. Claro, né? Vai ser com certeza com muitas inovações, né? Muitas coisas diferentes e novas, mas eu acho que o futebol tem um pouco disso da identidade com a sua torcida, que é uma coisa que não se tem na NFL, por exemplo, assim, né? Então, tanto que na NFL são franquias, não são times, né? Então, cara, franquia não tá rendendo aqui, os caras pegam mundo de cidade, mundo de estádio, e é isso aí, bola pra frente, sabe? Aqui a gente tem essa raiz com a sociedade, com a cultura local, né? Então, eu acho que é importante ter esse cuidado, assim, com os estádios, mas sempre tentando trazer essa inovação, assim. Então, acho que o River acertou em cheio ali, sabe? Tipo, reformou, aumentou a capacidade, fez um estádio muito bonito, botou cadeira em tudo, mas não perdeu a sua identidade, né? Tá no seu local ainda, então, se for possível fazer essas reformas, assim, eu acho que é bem interessante mesmo para não perder esse lado, essa conexão com o torcedor, assim, né? Eu vejo assim muito a torcida do Grêmio, ela ficou muito saudosista com o Olímpico, né? Aquilo que a gente tinha lá, aquele estádio raiz, aquele estádio que pulsava, a própria Avalanche. Tanto que agora, né, dia 25, dia 15, 25, vai ter a festa de aniversário do Grêmio e vai ser no Olímpico. Então, tá assim, o pessoal tá bem faceiro, né? Porque faz muito tempo que a gente não vai para lá. E quando deu todo esse problema das enchentes, todo mundo falando: por que a gente não ficou no Olímpico? Por que não sei o quê? A torcida sente muita falta de lá. Quando os jogos foram no Couto Pereira, tinha uma atmosfera um pouco parecida, já estava todo mundo, clima de Olímpico, clima de Olímpico. Eu acho que isso aí faz essa coisa que o Gustavo está falando assim também, é uma coisa que faz falta para o torcedor, porque mudou muito, realmente ficou uma coisa muito diferente, muito elitizada, né? Essa imagem de arena, assim, tu vê até assim de cantoria mesmo, né? A gente vê mais a geral canta, né? A popular, enfim, o resto do estádio mais sentado, mais meio teatro, né? É muito diferente o que é agora do que era antes. Para a gente que acompanhou sempre é bem diferente e com certeza faz falta, assim. Eu acho que realmente as pessoas elas vinham muito mais, tinham mais vontade de conhecer o Olímpico do que a Arena, assim. Talvez agora a Arena, por conta que é mais tecnológica, não sei o quê, também chame atenção. Mas aquela coisa, assim, era com o Olímpico. E eu acho que o Beira-Rio acertou de ter reformado ao invés de criar um estádio novo, porque continuou sendo, né, o Beira-Rio. E acho que um ponto que, né, daí entra muito dos clubes também, ele pensando isso, é essa parte de fan engagement, assim, né, que hoje em dia um torcedor mais novo ali, hoje em dia o futebol compete com o Instagram, compete com o YouTube, compete com videogame, né, então como que os clubes vão fazer, né, para ir atraindo a atenção do torcedor novamente, assim, daí eu acho que entra um pouco aquilo que o Felipe comentou, né, de, cara, o mascote, o intervalo, a câmera do beijo, todas essas coisas, sei lá, o torcedor poder escolher a música que vai tocar no estádio antes do jogo, sabe? Então todas as maneiras que tu vai inserir o torcedor dentro do dia a dia do clube, né? Então, e acho que hoje isso a gente ainda peca muito aqui, tem muita coisa para aproveitar, né? Então, a gente comentou ali um pouco antes do intervalo, hoje em dia, né? Tu senta ali, tu fica esperando passar os 15 minutos, são os 15 minutos que tu poderia estar comprando alguma coisa do clube, poderia estar interagindo um pouco mais no telão, né? Todas essas coisas assim, então acho que esse conceito de fan engagement que se tem muito nos Estados Unidos, muito mesmo, tanto que todas as referências que a gente citou até agora vieram de lá praticamente, né? E que acho que a Premier League conseguiu pegar muito disso também. Mas então acho que aproveitar essa capacidade dos novos estádios, né, que estão sendo reformados para utilizar com o torcedor. Tem uma série no Max, lá da HBO, que é do Lakers, que mostra a criação ali, quando o dono lá comprou na época, e
e começou o império ali, com a disputa com o Celtics, enfim, o Magic Johnson, e ali mostra muito o cara tendo uma visão mais de negócio, assim, e querendo criar um espetáculo no jogo, e aí criou, pelo que eu entendi, foi ele que criou ali o lance das team leaders no intervalo, aí tinha bar para pós, o jogo que até os jogadores iam e tinha a torcida ali, enfim, né, a torcida, a galera que comprava para ir no bar, enfim, não sei, mas do quanto ele foi criando esse conceito do espetáculo à parte, assim. Porque, assim, é um público que ele já está conquistado, ele já ama, tu não precisa convertê-lo, tá? Então, qualquer coisa que tu faça a mais, ou qualquer coisinha, ela tende muito a dar certo e ter um retorno, assim. Então, tu vê qualquer coisa, se o cara tem um vídeo lá, já vi que o cara vai devolver a bola, aí bate na cabeça do bandeirinha e todo mundo vai à loucura. Então, qualquer coisa que tu faça diferente, a galera vai comemorar para cima. Então, qualquer interação no telão, o pessoal vai celebrar, assim. Só complementando o que a Carol trouxe do lance do Olímpico, acredito que o fator, ao meu ver ali, principal não é nem o fato de ter deixado o Olímpico, mas o Olímpico ter deixado de ser útil. Tu abandonou o Olímpico. Então, quer dizer, por que tu não fez o CT da escolinha ali? Ou um troço, quanto poderia ter sido utilizado o Olímpico, um campo de futebol histórico e que poderia ter formado um monte de jovens, coisas do tipo ali, poderia ser útil e não, aquilo foi aí, sei lá, os pormenores aí de contrato, burocracia que teve aí do lance, mas, sabe, agora tá tendo essa ação para ir ali, o aniversário, eu não vi exatamente como é que vai ser, o que vai ser, mas olha quantos anos tu perdeu de um campo de futebol que poderia ter tido retornos para jovens, para o próprio clube, enfim, mas... Até para o futebol feminino, né? Deu um espaço para um campo mesmo, um estádio. Exato, e aí, até trazendo um dado aqui que eu não tinha referido ainda, porque aí vai lá que é mais um, aí o Inter reformou, o River reformou, enfim, e aí às vezes Copa do Mundo no Brasil, aí fez tantos estádios, fez o estádio lá em Brasília, fez o estádio, aí começa a ter uma vacância muito grande, assim, tu investiu, tu gastou, e tá, e o que tu faz com esses espaços que estão parados, ou até os que são utilizados 2 vezes por semana de fato, assim, ou uma, no caso. Então, para ter uma noção, no Brasil são 789 estádios de futebol que tiveram pelo menos uma partida oficial nos últimos 3 anos. E isso vai desde a Arena, o Beira-Rio, Arena Corinthians, a talvez o Zequinha ali, e até o Gustavo comentou aqui, quando a gente estava conferindo antes, se teve ali na PUC, a faculdade aqui de Porto Alegre, se teve um jogo com delegado, isso, né, Gus? Já é considerado... Isso, né? Federado, isso aí. Uhum. Mas eu acho que esse ponto ali do Olímpico, eu acho que talvez a contrapartida que o Grêmio tivesse que ter solicitado ali, claro, era arena e tal, mas eu acho que entra um pouco até isso que a gente comentou, né, de tantos estádios e tal, que receberam jogos oficiais, sai um pouquinho, eu acho que do tema de estádio, mas assim, a gente não tem campos públicos, sabe, a gente não tem campos públicos em Porto Alegre, tipo, se tu pegar, abrir o Google Maps, for na Inglaterra, até Buenos Aires, tu olha o Maps de cima, tu consegue ver os campinhos verdes lá em cima, sabe, então a gente se considera o país do futebol, mas assim, tu vai olhar, vou pegar e vou num campo hoje em dia. Aí ou o campo tá fechado, ou ele tá alugado, ou a grama tá ruim, sabe? Então acho que entra um pouco disso também, assim, e acho que poderiam ter aproveitado melhor o espaço do Olímpico. Claro, né, teve todo um enrolo ali com a OAS, todas essas questões ali que travou tudo, né? Acho que não era nem pro Olímpico estar de pé mais, né? Já era para ter prédios ali, que nem foi o Eucalipse ali do Inter. Mas até o Eucalipse seria um bom exemplo, né? O Inter utilizou por muito tempo ali para as categorias de base, se eu não me engano, acho que tinha um quadro de futebol 7 ali também, até vender, né, a concessão ali tudo para iniciativa privada ali, daí fizeram prédios hoje que são bem legais, inclusive. Mas eu acho que é um ponto que talvez o Grêmio poderia ter trabalhado um pouquinho melhor, sabe? A sensação, eu como colorado, assim, foi tudo feito meio às pressas, assim, para subir a arena logo. E aí deu no que deu hoje ali. Eu passo todo dia na frente ali do Olímpico. Até como colorado, assim, é ruim. Tu olha ali um monumento ali que tá tirado, né? E aí, só para finalizar aqui o nosso contexto, a gente já começar com as ideias, que a gente não citou ainda, mas que é um movimento, uma tendência aí nova, que é o dos naming rights, né? Então,
teve ali o lance da própria Neoquímica Arena, Allianz Parque, não me vem outro com um nome convencional agora sim, mas aí o Morumbis, que foi um movimento recente e que saiu um pouco da caixa, saiu do estádio, digamos assim, desse lance de só botar a marca ali, e que, ao meu ver, talvez um Allianz Parque não seja tão positivo do lado místico do futebol, só de negócios, mas o Morumbis já é algo mais como torcedor, digamos, se eu fosse São Paulino, talvez não me importaria com Allianz Arena do Grêmio, tá, mas talvez um Morumbis, pô, já seria um fator que falaria, o Inter, o nome do estádio do Inter é fraco, nossa, é Morumbi, sabe, por exemplo, se analisasse isso. E que é muito interessante, pode ser um caminho também para novas fontes de receita. E também outro ponto, que não vai ser o caso aqui de a gente falar disso, que entraria mais futebol, mas o quanto, né, tá superfaturando, está tendo uma questão inflacionária aí de salário, de contratação, enfim, agora essa semana começou a ser discutido também o fair play financeiro, e o quanto isso do repensar os estádios vai ser necessário também para a gente não ficar de fora, principalmente pensando em dupla Grenal, assim, porque o troço está daqui a pouco caminhando para uma incompetitividade, assim, e aí a gente precisa de fatores para trazer a galera. Daqui a pouco, pô, mano, o que eu vou ir num jogo Grêmio e Botafogo? Acho que o Botafogo tá com uma máquina e eu vou lá me estressar. O Grêmio e Flamengo, então tem jogo Grêmio e Flamengo que eu me abstenho de assistir, porque não quero me estressar. Já fui lá no 5x0 no Maracanã, eu não tô afim, sabe? Mas daí não, mas se eu for, hoje vai ter show de sei lá quem, então eu vou. Eu acho que para estádios que já são, já existem há um tempo, é realmente complicado, assim, essa questão do name right. Tipo, por exemplo, se tu olhar o estádio do Atlético Mineiro lá, Arena MRV, subiu desde o zero como Arena MRV, Arena MRV, é isso aí, sabe? Ninguém se incomoda. Mas eu também, realmente, eu fiquei, no começo eu fiquei meio assim, Morumbis e tal, mas por outro lado, eles conseguiram mexer o mínimo possível no nome, sabe? Mas assim, no fim das contas, a torcida conhece como Morumbi, eu acho. Mas o que sempre me pega muito também, que eu até hoje não consegui entender, assim, o grande ponto de tu vender o name rights é para a empresa, né, fazer a propaganda dela. Por que na transmissão de TV eles falam o nome da empresa se, tipo assim, por exemplo, tinha uma época que a Globo não queria falar Red Bull Bragantino, eles falavam só o Bragantino, não falavam Red Bull. Por que daí eles falam Neoquímica se a Neoquímica não patrocina a Globo, sabe? Então isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender. Tipo, se a transmissão não falar o nome da empresa, acabou o name rights, sabe? Tipo, tá, a torcida vai falar, mas a transmissão do jogo, que é o principal, ninguém vai comentar, assim. Então é um ponto que eu ainda fico meio em dúvida em relação a isso, assim. Vamos começar com as ideias? Acho que a primeira que a gente pode ir, que a gente concordou antes ali, é a questão da cerveja dentro dos estádios, né? Então, acho que é uma coisa que se tem no mundo inteiro, né? É mais uma maneira de engajar o torcedor, né? Fazer o torcedor consumir dentro do estádio. E acho que principalmente aquele ponto que eu comentei também com vocês, a questão dos atendimentos, né? Então, hoje em dia, a gente vê isso muito ali no Inter, né? A maioria dos atendimentos que se tem dentro do estádio hoje é por causa de torcedores embriagados, né? Então, o cara ele entra no último minuto, fica bebendo, consumindo lá fora, então ele já entra muito mal no jogo, né? Então, na minha visão, é um ponto que acho que só Rio Grande do Sul e São Paulo, né, que tu comentou, Felipe, que não tem bebidas aqui, então acho que é um ponto a se evoluir. Só complementei, São Paulo, Rio Grande do Sul e o Acre não tem liberado, o resto todos são. Santa Catarina, aqui do lado, é liberado, sabe? Mas eu concordo totalmente, eu acho que isso é uma das questões que faz o torcedor entrar já muito mal, às vezes nem consegue entrar, né? Passa mal lá de fora e nem entra. E também faz ter todo esse problema na hora de entrar, de todo mundo se afobar e acabar, né, entrando em cima da hora. A gente sabe os problemas que dão, as brigas que dão. E eu acho que isso é um fator que realmente que vai mudar, sabe? A pessoa beber ali dentro. É até melhor. Ela consome dentro do estádio, gera essa receita. E futebol tem tudo a ver com cervejinha, gente. Tem que liberar a cervejinha. Eu vejo, eu gostaria de ver uns números, assim, o Gustavo está trazendo da experiência dele ali, a Carol também, mas me vem, assim, imagina o preço que vai ser dentro do estádio, mas tirando isso, de ter a comida
proporcional para poder acompanhar a pessoa, então poder beber a cervejinha dela esportivamente, literalmente, mas também não adianta eu tomar um monte de cerveja, enfim, as pessoas estarem liberadas isso, e aí ela não vai poder comer nada porque a pipoca é 35 reais, então eu vou ter que comprar só cerveja do que gastar comida, e aí talvez as pessoas só ficarem bebendo mais ainda e não comerem para dar uma balanceada, assim, né? Sim, óbvio, isso também vai ser o fator turismo, o fator de ir para o jogo, não sei se alguém deixa de ir num jogo aqui no Rio Grande do Sul porque não pode beber lá dentro, mas o que eu vejo e de ter ido em jogos fora de casa é que sempre chega lá, é um fator novidade, tu ir num jogo fora de casa e aí chega lá, a galera fica, cara, que pode beber, e aí todo mundo extrapola, fica bebendo e fica uma atmosfera mais... E até 2 pontos também agora que eu me lembrei, né, que a gente tinha comentado antes. O primeiro dessa novidade, né, foi o jogo do Inter lá no Orlando Scarpelli contra o Corinthians agora durante as enchentes, né, que a combinação que foi feita era que o Figueirense ficaria, né, com a receita de alimentos e bebidas e o Inter com a receita de ingressos, porque a diretoria do Figueirense sabia que a receita de alimentos e bebidas era maior do que a receita de ingressos, né, então esse consumo dentro do estádio. E outro ponto que agora eu me lembrei também, né? Tipo, aqui a gente tá com uma proibição de cerveja no estádio, enquanto no estádio do Tottenham, lá, o estádio novo, eles já tinham feito um mecanismo para tu encher o copo, encher a bebida por baixo do copo. Então, tipo, o copo era diferente, ele tinha um botãozinho, a mulher só colocava o copo assim numa base e a cerveja vinha de baixo, assim. Então não precisava abrir a latinha, servir, não sei o que, botar fora, sabe? Então agilizava o processo, assim, era muito mais rápido, assim, né? Então, tu botava um copo, já tirava, já pegava outro, botava ali. Então, acho que é tudo questão de pensar na monetização ali do estádio, né? Então, e trazer essa experiência para o torcedor também. Uma ideia de segunda que eu trouxe aqui, tentando seguir esse link aí do lance do a mais ou do jogo, que eu vejo muito do fato, às vezes, do horário, pegando o jogo de dia de semana, que ao meu ver tem uma mística ali muito legal de ter um jogo quarta-feira, de noite e tal, aqui às vezes frio, tem um clima ali bacana, mas que muitas vezes acaba ficando muito inviável para quem não é da região especificamente, digamos que Porto Alegre é capital, né? Então, pô, eu vou vir de Osório, vou vir de, sei lá, Caxias para o jogo, aí, se o jogo é às 19 horas, é muito cedo para eu fazer a função. Só que se o jogo é 21h30, me ferrei para voltar. Então, quanto a gente deixa de ir para o jogo por conta disso? E eu imaginei do lance de ter hotéis vinculados ali ao estádio, coisas do tipo, para que essa galera pudesse vir e pernoitar ali. Então, ao invés de fazer um bate-volta e às vezes até evitar deslocamento na estrada desde pessoas que podem ter bebido ali fora ou que estão cansadas, movimento de madrugada na estrada que é perigoso, o pessoal fica ali no hotel, e aí entra um fator pós-jogo, mais um fator experiência, daqui a pouco, como a gente está falando da criança, pô, lembra, e a gente dormia na arena e depois voltava, ou a pessoa vai para o trabalho de manhã direto, e aí eu vinculei aqui que isso seria então um fator a mais para a galera anterior, mas também para a torcida visitante, adversário. Então, às vezes eu vim só para o jogo, eu durmo no estádio e volto, faço o bate-volta, a mesma coisa. Os próprios jogadores, adversários, tipo, talvez a galera ali do Grêmio do Inter não precisaria dormir no Beira-Rio ou na Arena, mas o time adversário talvez já fique ali, seja mais fácil, já dorme ali, e aí para a torcida visitante a experiência é mais legal ainda, porque está no mesmo hotel e no estádio com os jogadores, enfim, acho que muito vinculado a isso de facilitar, mas também de aproximar. Muito que a gente está falando ali de arenizar ou europeizar o futebol brasileiro, do quanto isso muitas vezes está afastando, assim, tu tá se sentindo distante, tu vai no jogo, mas não tá próximo, sabe? O Inter, eu lembro que teve um projeto que acabou não saindo do papel, que era literalmente isso, fazer 2 torres ali do lado do estacionamento ali, e a ideia era ser hotel e escritórios também, eu acho, então a delegação ia concentrar ali e tal, o torcedor ia poder ter esse contato ali no hotel também, ia ser bem bacana. Mas eu acho que também um outro ponto, assim, de essa questão da mobilidade, o Brasil tem o fator de ser um país continental, né, que isso complica muito mesmo, mas eu acho que a gente ter, de alguma maneira, trens, assim, sabe, trem é o que funciona na Europa lá, os caras vão para jogo fora de casa de trem desce do lado do estádio, assim, eu acho que é um ponto, claro, aí, né, não entra muito dos clubes, entra mais do poder público mesmo,
mas essa de hotéis ia ser realmente bem legal, assim mesmo, o cara poder ter a experiência de dormir. Eu sempre lembro muito da noite no Museu da PUC, lá que a PUC tinha também, que tu podia dormir no Museu da PUC, assim, então, pô, imagina tu poder dormir no teu estádio ali, só tu e o estádio, tem, assim, tem torcedor, eu seria eu pagaria, assim, para ficar uma tarde inteira no Beira-Rio fazendo nada, só olhando, sabe? Quando eu entrei no Inter, às vezes eu ficava no horário do almoço, eu queria almoçar logo para ficar sentado na arquibancada ali, só contemplando o estádio. Eu achei genial. Eu ia morar nesse hotel. Meu Deus, não ia mais querer sair. Imagina que legal. Nossa, eu achei genial, porque realmente, né? Eu moro em Novo Hamburgo, eu trabalho em Campo Bom, e jogos assim, que é dia de semana, 7 horas, eu saio correndo no trabalho, eu chego, às vezes já começou o jogo. E jogo de Copa, né? Libertadores, Copa do Brasil sempre é em quarta-feira, mais ou menos esse horário. E eu amo, né? Na época da faculdade, eu nunca marcava aula para quarta-feira, porque o Grêmio estava na Libertadores para aproveitar. E quando a arena foi feita, teve ali o condomínio, né? Do lado, que é do lado que na verdade era um valor bem legal na época para comprar, porque agora ele tá valendo, sei lá, 5, 6 vezes mais. Só que podiam ter feito isso, ter feito um hotel, ou até ainda, sei lá, se algumas partes ali do condomínio ainda, né, não estão locadas, não estão vendidas, podiam usar para isso aí. Eu achei muito, muito massa. Até porque os dois estádios, né, tanto a Arena quanto o Beira-Rio são enormes, acho que daria muito para fazer um negócio desse. Nossa, ia movimentar muito. E daí, assim, deixar aberto, por exemplo, as lojas oficiais, essas coisas, ia gerar uma renda muito legal. Os museus, os tours que fazem, assim, ia ser muito tri. E até dos shows, né? E aí teve o show, isso não só para o público do jogo, mas dos shows, já fica ali, enfim, tudo para atrelar isso do turismo. E também o valor, aí vende o ingresso com hotel atrelado, e que seja também de uma maneira não tão extrapolado o preço a ponto de não valer a pena e ficar a mesma coisa. Tipo, não vou ficar no hotel que não vale a pena, muito caro. Isso até, né, o Grêmio fez um hotel agora ali esqueci o nome da rua, No na Doutor Moinhos, Timóteo, se não me engano. Ali é no o Parque Moinhos, Plaza. né? Uhum. Isso pode ser um ponto mesmo, né? Eu acho que o Inter e Grêmio antes tinham parcerias com a Lagueto também ali. Poderia ser um ponto. Cara, a gente faz a parceria desde que tantos por cento do hotel fica reservado para torcedores exclusivos que vai sair do estádio, vai ter um ônibus que vai pegar ele, já vai levar ele pro hotel, não precisa se preocupar com nada, assim, é um ponto bem legal mesmo. Eu sei que o Inter agora está fazendo um resort também, que aí entra naquela coisa de time sharing ali também, mas aí é uma proposta diferente, né? Não é do jogo em si, mas São vai os ser dois, né? Em São Francisco de Paula, os dois times estão fazendo. isso. Ah, o Grêmio tá fazendo também? Ah, não Uhum. sabia. Mas é uma proposta legal de ter esse combo, assim, né? Acho que eu sei que na Europa eles têm o hospitality, que eles chamam, né? Que daí não tem hotel, mas eu sei que tem, tipo, um almoço, tem uma coisa a mais, sabe? Tu chega no estádio, tem todo um tratamento VIP. Na Arena tem agora. Só que Tem? assim, ó, a gente inaugurou 2 meses depois, enchente, né? Eu tava Sim. indo direto lá, é do pessoal do Soccer Hospitality mesmo, do Léo ali. Daí são os camarotes especiais. E assim, o valor ele não é tão caro, tá? Pela experiência que é. Ele abre, acho que 4 horas antes do jogo e fecha 1 hora depois. 2 horas antes de começar o jogo, pode beber bebida alcoólica, que tá dentro do negócio, né? Então tem cerveja, tem uísque, e daí tem as comidas. Tem buffet, tem açaí, tem sushi, tem tudo, tem música ao vivo, tem presença de jogadores. É um camarote bem exclusivo. E o valor tava assim, 350, R$ 400. Só que, assim, tu pode passar o dia inteiro ali, almoçar, jantar, fazer tudo, e ainda tá de camarote. Eu aproveitei para conhecer os jogadores todos nessa época. Eu fiz vídeo com o Jeromel e tudo. E isso aí foi uma coisa muito legal. Eu acho que talvez tenha no Beira-Rio também em breve, porque eles estão trazendo para cá e acho que está sendo bem legal. Infelizmente, agora com isso das enchentes, né? Ficou tudo parado. Mas é muito triste. O Beira-Rio eu ouvi lá que tem esse projeto, assim, mas eu não sei em que pé tá. Mas de pegar alguma parte do estádio e colocar também, assim, um restaurante ali. Mas até, eu não sei como é que é na arena ali, mas eu lembro que eu vi uns vídeos, assim, de um cara que fazia um tour por estádios na Europa, que ele comprava esse ingresso, né, de hospitalidade,
E aí ele sempre mostrava ali que quando começa o jogo, tu tem que ir para arquibancada, tu não pode ficar ali dentro, tipo, consumindo e tal, tu tem que ir assistir o jogo, né? Então eles até baixavam uma cortininha ali da parte interna, e aí tu descia para a parte das arquibancadas. Eu achei bem legal essa proposta. E eu, Gustavo, tu comentou ali do trem, mas na hora eu escutei treino, e aí também pensei do quanto treino também poderia ser. Óbvio que tem a questão ali do sigilo, enfim, mas o quanto também poderia ser melhor utilizado, e a gente vê muitas vezes o como tem uma demanda por isso, sei lá, de treino aberto, a galera no estádio, que seria um lance de tu complementar essa utilidade ali durante a semana. O Atlético Mineiro lá fez aquela ação para o Rio Grande do Sul, lotou, então, óbvio que teve o fator ali da solidariedade, mas a gente vê, sei lá, às vezes Corinthians faz treino aberto, os caras vão lá, um monte de bandeirão, um monte de coisa, e quanto treino também poderia ser esse fator, novidade, proximidade, aí a galera vai ali, os jogadores interagem, e mais uma utilidade para o estádio em si, assim, de trazer gente. Às vezes uma pessoa que tem medo de ir no estádio, mas é um treino, mais tranquilo, tá bom ver o treino, pode ser uma porta de entrada para atrair novas pessoas. E aí uma outra ideia de segunda aqui que eu trouxe, de meio maluco, assim, excluindo o fator gramado, que isso aí, como aqui é de segunda categoria, a gente não precisa se preocupar com algumas coisas na hora de dar ideia, mas eu botei, como eu trouxe ali 789 estádios, tem muito estádio aí que está parado, e agora Copa do Mundo, Brasil, construíram um monte em X lugares, e às vezes está parado lá, uma vacância enorme. Então, o campo de futebol, ele servir para ser o campo para a educação física de colégios públicos e privados. Tu utilizar aquilo para ser educação física. Então, ser útil e principalmente para os jovens, e aquilo ser uma maneira de, imagina tu, gurizinho, guriazinha, vão jogar bola ou jogar um caçador, sei lá, seja o que for, no estádio de futebol ali da cidade, e o quanto aquilo vai fascinar muito mais, ou de repente é a estrutura que falta para o colégio público, até o privado, e o quanto aquilo pode apaixonar e acabar incentivando pela experiência única ali, imagina tu ter educação física na arena, enfim, no Beira-Rio, e aquilo ser uma experiência única para os jovens, para as crianças, e isso trazer o esporte para a vida delas, desde dos jogos em si, mas de praticar principalmente, sabe? Pô, achei genial essa ideia. Eu vou até anotar aqui essa ideia para repassar. Achei muito boa mesmo, porque. E aí é bem isso. Aí tu pega o torcedor ali que tá começando a vida dele de torcedor, né? Pequenininho e tal, tá começando a entender o que é futebol e, pô, realmente seria uma experiência marcante, assim, para qualquer um. Eu acho que, né, talvez não só o estádio, mas às vezes o CT ali, né? Como tu comentou, né? A questão do CT, do treino também, então. Qualquer coisa que esteja vinculado ali, né, ao clube já ia ser uma experiência fenomenal, assim, até porque, pô, o gramado é excelente e tal, então, pô, achei bem legal essa ideia mesmo, nunca tinha pensado nisso e pega muito isso que os clubes querem, que é fidelizar o torcedor desde pequenininho, assim, né, então é tu ter um quadro social mais jovem, porque esses são os futuros, assim, já são ao natural, né, porque é uma questão de tradição, de história, de família, mas é ele que vai consumir o clube no futuro, né? Então, achei bem legal essa ideia, muito boa mesmo. Tem uma ideia que já é até viável, que o meu primo, ele estudava no Liberato. Você sabe o que é Liberato? Aqui na região metropolitana é bem conhecido, é uma escola técnica, né? E ele fez um negócio muito legal. Com a força da torcida pulando nas arquibancadas, geraria luz para todo o estádio. E já tem como fazer isso, sabe? É tipo uns tapetes que eles colocariam em toda a parte da arquibancada e a pulsação da torcida é que geraria a energia do estádio. Eu acho isso sensacional. Se vocês quiserem pesquisar, tem já sobre isso. Ele vendeu essa ideia lá para São Paulo. Não sei em que pé tá, mas eu acho que vão começar a utilizar. E para mim, assim, cara, eu achei isso fantástico, porque, primeiro de tudo, né, a economia de tudo que ia ser, e pensar assim que toda a energia da torcida ia fazer o estádio iluminar. Eu acho sensacional isso daí. Sensacional mesmo, bah. Realmente, é bem isso. Qual torcida que mais vai medir a energia da torcida? É bem isso, é muito legal. Muito legal. Eu fui ano passado num dos shows do Coldplay lá no Engenhão, no Newton Santos, e tinha não me lembro se era tudo, mas tinha uma parte que tinha uma vez conforme a pulagem, ia ter esse lance convertido em energia. E é interessante, porque também é sustentável
e também ia ser mais um fato para analisar ali, ou enfim, qual estádio é mais luminoso ou não, proporcional à pulagem. Quem paga menos conta de luz no fim do mês, essa disputa. Galera, então esse foi o Ideias de Segunda 44 para repensar os estádios. E se você teve aí também a sua própria ideia de segunda categoria, comente conosco aqui pelo Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, o Instagram e o TikTok, para a gente interagir, ver a sua ideia, trazer aí para o mundo também a sua ideia de segunda e você participar aí dos próximos episódios. Você também pode, então, assim como o Gustavo fez aí e participou, votar e escolher a próxima temática aí para a gente repensar no episódio 45, 46 e assim por diante. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Carol, muito obrigado aí representando o lado gremista. Obrigada, com o meu engovinho aqui, mas deu certo. Agregou demais aí, muito obrigado, seja bem-vindo aí para as próximas aí também. E o Gustavo também, muito obrigado. E dessa segunda aí agradece. Valeu, pessoal, que agradeço aí o tempo, foi muito bom o papo, espero que o pessoal curta aí e vamos ouvir cada vez mais aí o 10 segundos. Obrigada pela oportunidade, gostei muito do bate-papo, muito leve, descontraído, a gente não rivalizou aqui, né? Pensei que ia, mas não aconteceu. Que bom. Seguramos ao máximo. Isso aí, é bom que essa união, acredito que, trazendo aqui para o lado do Grêmio Inter, o quanto a rivalidade é boa, mas o quanto a gente poderia, o quanto ela impede muitas vezes também de ter uma união ali e a gente crescer junto, que poderia separar muitas vezes as coisas, né? E hoje aqui a gente conseguiu separar, coisa boa. Certo, gente? Então, muito obrigado, boa segunda para todo mundo e até a próxima segundou. Valeu!